Bom dia, meus queridos. E aí? Estamos preparados para mais uma aula, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o pau-brasil, né? Que é a maior extração que teve do Brasil, né? Foi do pau-brasil. Então, o pau-brasil, ele foi conhecido, ele teve 3 nomes de início, né? Que eles conheceram como, olha só, Brasilis, Brasil e Brasília. Então, a descendência do nome pau-brasil veio desses 3 nomes: Brasilis, Brasil e Brasília. E o que significa esses 3 nomes para os portugueses, né? Significa cor de brasa. Então, os portugueses colocaram esse nome porque era cor de brasa. Por quê? Porque o pau-brasil ele é um pau avermelhado, né? Que eles tiravam essa tinta para pintar, né? Os índios usavam na pintura. E os índios já conheciam o pau-brasil como Ibirapitanga, que foram os índios tupis que conheceram o pau-brasil como Ibirapitanga, né? Aí, por que Ibirapitanga que eles conheceram? Porque era árvore vermelha, né? Uma árvore vermelha. Então, eles colocaram o nome indígena também, Ibirapitanga, né? E esse pau-brasil, ele é descendente de onde? Da Mata Atlântica, né? Mas não significa que os portugueses e os europeus conheceram o pau-brasil somente no Brasil. Eles já conheciam, né? Mas eles começaram a extração no Brasil. Aí, para que eles usavam esse pau-brasil? Qual era a definição, né? Para que era o uso desse pau-brasil? O uso desse pau-brasil era para quê? Para corantes, para tecido, para até colocar em comida, né? Eles usavam esse corante. E também em objetos, como a tia colocou aqui, ó. Aqui tem um colar, né? Um colar, que eles faziam colar, por quê? Porque a semente era muito bonita, ó. Vou apresentar pertinho para vocês. Olha, a semente era muito bonita. Então, eles faziam colar dessa semente, né? Então, fazia colar, olha, fez um jarrinho de mesa, né? Um jarrinho, colocou a florzinha e colocou as sementes cobrindo, né? A flor, né? Então, eles usavam. Aqui tem também um terço, que eles eram religiosos, né? Então, tinha um terço aqui. Então, aqui é o pau-brasil, olha só, presta atenção. Aqui é a árvore do pau-brasil, né? Aqui é quando as sementes começam a madurar e começam a abrir, né, para cair. Aqui elas caem dessa cor aqui, vermelhinha, e depois elas ficam marrom quando elas secam, né? Já pronto para plantação. Então ela fica marrom, né? E no Brasil teve a exploração, que foi a exploração do pau-brasil, né? E era uma exploração predatória. Por quê? Porque foi acabando, né? Eles não foram plantando, arrancando e plantando, não. Foi predatória, foi para acabar mesmo que eles fizeram isso, né? E essa exploração se estende, começou no século XVI, né? E foi mais ou menos até o século XIX, né? Que começou de 1500 até mais ou menos 1530. Né? E essas madeiras que eles tiravam do pau-brasil, essas madeiras, elas ficavam em feitorias. O que é feitorias? Elas ficavam armazenadas, né, num setor lá, esperando o quê? As embarcações vir buscar, né, para poder entregar, né, fazer a entrega. E nesse período colonial também, teve a cobrança de impostos, né? Então, começou a cobrança de impostos nessa época. E essa cobrança de impostos variava entre 20% que eles conheciam como quinto, que eles teriam que pagar, né? E também, depois do século XIX, ainda houve também, né? Ainda teve essa exploração do pau-brasil, muito tempo ainda, né? E nessa exploração, durante essa exploração, teve uma pessoa que foi responsável por isso, que chamava Fernão de Noronha. Quem foi Fernão de Noronha? Foi o português, né, que veio e conheceu tudo para poder começar a fazer a extração do pau-brasil. E
nessa vinda dele para o Brasil, o que aconteceu? Ele ganhou uma capitania, né? O Fernão de Noronha ganhou uma capitania, que essa capitania passou até chamar, ter uma ilha no Brasil, que chama-se Fernando de Noronha. Não sei se alguém já ouviu falar, mas existe essa ilha, né? Que chama Fernando de Noronha. Mas o nome do moço lá, né? É Fernão de Noronha, né? Então, foi assim que aconteceu, né? A nossa extração do nosso pau-brasil, né? Que, que é um pau que tem várias coisas, né? Que eles usavam para quê? O pau-brasil? Para fazer móveis, né? Usavam cadeira, mesa, armário, guarda-roupas, né? Então, vários tipos de móveis era feito com pau-brasil, que hoje a gente não vê falar mais, né? Que é muito difícil alguém falar no pau-brasil para fazer móveis, né? Que é um pau até muito bonito, uma madeira muito bonita, avermelhada, né? Então, a tia queria até ter um pedaço desse pau aqui para mostrar para vocês, mas a tia não conseguiu. Né? Mas aí a tia até trouxe aqui a foto das sementes. Então essa semente servia para artesanatos, né? Que eles usavam para artesanato, para corante. E a madeira servia para fazer os objetos todos, né? Então espero que vocês tenham entendido, né? Então a tia fez o melhor para vocês, certo? Então até a nossa próxima aula. Fique com Deus, um grande abraço, tá bom? E estude bastante, tá bom? Beijo!